Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está entrando no ar o seu programa Escola Bíblica Dominical e hoje nós estudaremos a terceira lição deste novo trimestre, onde estamos estudando Eclesiologia, a doutrina da Igreja. E no programa de hoje nós iremos analisar esta terceira lição com o tema A Natureza da Igreja. Nós iremos, a partir de agora, fazer uma abordagem espiritual sobre este tema maravilhoso que passaremos a estudar a partir de agora. Vamos para o textuário, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O textuário diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A verdade prática está assim posta: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12 até o versículo de número 27, que diz assim: porque assim como o corpo é um e um tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não temos necessidade disto. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Maravilha. Vamos agora aos objetivos desta lição de hoje, que, em primeiro lugar, é destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Depois nós iremos apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da igreja e, por fim, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Que maravilha! Nós iremos, neste primeiro tópico da lição, apresentar aqui e também discutir com os componentes da mesa sobre a natureza da igreja, na sua dimensão confessional, e aqui 3 aspectos nós iremos estudar. O primeiro está fundamentado na palavra, depois a habitada pelo Espírito e, por fim, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Que maravilha, que bênção! Assim, neste programa de hoje, nós iremos estudar a natureza da igreja
e nós aprenderemos sobre a sua essência, as dimensões dessa igreja e, obviamente, nós teremos aqui uma lição onde o comentarista nos apresentará as características que identificam uma igreja de Cristo verdadeira e, portanto, uma igreja autêntica. Diante de tantas denominações que existem no mundo, muitos perguntam, qual é a igreja verdadeira? Fique conosco neste programa e você vai compreender a natureza da igreja de Cristo Jesus na Terra. Para comentar esta lição maravilhosa, neste programa eu recebo a presença dos nossos comentaristas que certamente serão usados pelo Senhor. Está ao meu lado aqui o pastor Erivan Aquino, uma grata satisfação e alegria recebê-lo aqui pela primeira vez neste programa. Voltando o pastor Lucileno Cavalcante, estávamos com saudade de tê-lo aqui conosco. E sempre a companhia do evangelista Wallace França aqui. Pastor Erivan, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo, pastor, a esse programa. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, Paz do Senhor, pastor Leno, Paz do Senhor, pastor Wallace. Amém, pastor. Pastor Leno Cavalcante, Paz do Senhor, seja bem-vindo, fique muito à vontade. É sempre uma alegria tê-lo aqui. Estávamos sentindo aqui a sua falta também, viu, pastor Leno? Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Realmente é uma alegria poder estar convosco e nesse programa tão especial em que a gente aprende muito, né, aqui na meditação da nossa lição da Escola Dominical. A equipe está hoje com a unção dobrada. Pastor, pastor Epaminondas, pastor Lucileno, pastor Erivan, é uma grata satisfação nós estarmos aqui recebendo esses homens de Deus e hoje nós debateremos aqui, como o senhor bem falou, porção dobrada. Hoje a gente vai abordar eclesiologia, cristologia, pneumapatologia, esses ramos da teologia sistemática que se encontram, né, que se interligam, e hoje nosso time está reforçado para que a gente possa levar o melhor para os nossos telespectadores. Muito bem. Iniciando, evangelista Wallace, o tema da lição é a natureza da igreja. Nós vamos então estudar esse tema maravilhoso dentro da sua fala inicial, em que várias disciplinas elas aqui estão interligadas e elas conversam, dialogam, até porque, né, pastor Lena, a teologia sistemática, ela conversa entre si, entre as disciplinas. Mas, Wallace, eu acho interessante nós iniciarmos a discussão de hoje conceituando o que é natureza, para que a gente parta para definir a natureza da igreja. Perfeito, pastor Epaminondas. O termo natureza, para quem nos assiste, ele é utilizado em vários significados. Então, nós temos aqueles que estudam na academia letras, sobretudo do português, o curso de letras de licenciatura, eles abordam que nós temos pelo menos 15 significados para a palavra natureza. E nós estudaremos essa palavra natureza em um desses significados. Mas, tecnicamente falando, de forma, no sentido mais amplo, natureza significa o que é natural, geralmente ligado ao que é o meio ambiente. É o ar, são as flores do campo, são os rios, são os mares, são as montanhas. A interpretação mais lógica que nós temos quando nós falamos a palavra natureza é nós lembrarmos do meio ambiente. Mas hoje nós trataremos de um modo mais específico. Nós trataremos de uma palavra que ela vem do latim natura e que significa qualidade essencial ou aquilo que dá a origem. Então, nós trataremos a palavra natureza aqui, pastor Epaminondas, hoje, sobre o que é essencial ou sobre aquilo que dá origem ou sobre aquilo que sustenta. Esse é o significado da palavra que nós estudaremos hoje. Perfeito. Então, a partir da definição, o professor de escola dominical, ele já tem que ter em mente que hoje nós iremos, a lição, assim por dizer, ela vai cuidar em tratar sobre as características da igreja, ou seja, sem essas características, nós podemos afirmar categoricamente que não se trata de uma igreja. Uma igreja verdadeira, ela tem que ter essas características, aquilo que é natural dela, aquilo que é essencial, né, conforme a definição da palavra. Aquilo que lhe deu origem. Aquilo que lhe deu origem, sem a qual nós não podemos falar que seja uma igreja verdadeira. E aí, pastor, aproveitando o pastor Erivan conosco aqui, mais uma vez, pastor Erivan, seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria receber um servo de Deus aqui para a gente conversar sobre a palavra de Deus. O comentarista, pastor Erivan,
no primeiro tópico da lição, a natureza da igreja, na sua dimensão confessional, apresenta aqui 3 aspectos, né? O aspecto de que a igreja ela tem que estar fundamentada na palavra, de que a igreja ela é habitada pelo Espírito e de que a igreja ela faz parte e anda no Espírito. E eu gostaria que o pastor Erivan iniciasse falando sobre esse primeiro aspecto, né, dessa dimensão confessional, que a igreja uma igreja, ela tem que estar fundamentada na Bíblia, né, pastor Erivan? Exatamente, pastor Epaminondas. Não existe como uma igreja ser fundamentada senão pela palavra de Deus. Então, é por isso que ele alenga aqui em João, no capítulo 1, e versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Efésios, no capítulo de número 2, versículo 20, está escrito: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, para que uma igreja realmente seja fundamentada, ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Não existe fundamento, absolutamente nenhum fundamento, no quesito igreja, que não seja pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que fundamenta a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós podemos, pastor Leandro, desconfiar de uma denominação, de uma suposta igreja que abandona a Escritura ou que substitua a Escritura, pastor Leandro. Verdade, pastor Epaminondas. A base da igreja, na qual a igreja está erguida e é edificada, é a palavra de Deus. Então, como essa interrogação que o pastor Epaminondas fez logo no início, qual seria a igreja verdadeira? Então, dentre essas características da igreja verdadeira, está exatamente a necessidade de ser igreja fundamentada na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai delimitar tudo o que é ser igreja, né? Da maneira como nós, como igreja, devemos, mesmo diante da diversidade, que vai ser falado mais um pouco à frente, mas obedecermos esse padrão estabelecido na palavra de Deus, como povo de Deus, igreja do Senhor. E aí, evangelista Wallach, isso para a gente arrematar aqui, que eu acho que é um dos tópicos assim, mais que devemos destacar mais, é esse primeiro aqui, a igreja verdadeira, a natureza da igreja, uma igreja genuína, é aquela que tem Cristo como centro daquela igreja. Perfeito, pastor Epaminondas. Nós estamos falando, como nós dissemos bem no início do nosso programa, que a eclesiologia, que é a disciplina da teologia sistemática que nós estudamos hoje, ela tende a conversar com a cristologia. Então, dentro do direito, o pastor Leno Cavalcante, que está aqui conosco, ele conhece muito também essa terminologia, é uma condição sine qua non. A igreja, ela tem que estar pautada sobre 2 pilares. O primeiro pilar é Cristo Jesus e o segundo pilar é a palavra de Deus, que é a personificação de tudo, né? Em termos de fundamentação daquilo que nós cremos. Então, Cristo, a personificação da palavra, como o pastor Ivan citou em João capítulo 1, versículo 1, e essa palavra inerrante, infalível, inegável, né? E que ela vem a reforçar, as Escrituras, elas demonstram também o que Cristo ensinou e ele também testemunha da sua própria palavra. Então, nós temos aqui uma grande união de 2 pilares que são os sustentáculos dessa igreja da qual nós confessamos, da qual nós cremos. Muito bem. Aprendemos, então, nesse primeiro tópico, que uma igreja ela tem que ser fundamentada na Escritura, na Bíblia, na Palavra de Deus. E ela tem que ser cristocêntrica, Cristo deve ser o centro e não outro homem. E aí, pastor Erivan, o segundo aspecto, a segunda característica dessa dimensão confessional da igreja, dessa natureza da igreja, é o fato, né, da igreja ser habitada pelo Espírito. Isso é maravilhoso, pastor Erivan. Exatamente. A igreja precisa ser habitada pelo Espírito, né? Uma igreja onde o Espírito não habita, certamente é uma igreja sem respaldo, né? E por essa razão, em João no capítulo 16,
versículo 8 ao versículo 11, está escrito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Veja que lá em Atos, no capítulo 16 e versículo 14, está escrito o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Perceba a condição desta mulher ouvindo Paulo falar ou pregar da palavra de Deus, e o Espírito Santo lhe abriu o coração para que ela entendesse aquilo que Paulo falava. Então, há uma necessidade realmente muito grande do Espírito habitar na igreja. O Espírito precisa habitar na igreja. E uma vez o Espírito habitando a igreja, em particular, individualmente falando, cada membro da igreja, cada membro desse corpo, pastor Leno, ele é possuído pelo Espírito, ele é a habitação do Espírito, conforme nós aprendemos nas imagens, né, da igreja na aula passada. Ele é casa do Espírito, é santuário do Espírito, não é? E o Espírito Santo é o responsável por gerar uma nova vida no interior do recém-converso. E a partir daí, Paulo diz que ele precisa andar em novidade de vida, pastor Leno. Isso é muito maravilhoso, porque agora, regenerado, o cristão deve andar, ser conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Essa é a habitação que o pastor Irivan nos trouxe. Sim, pastor. Nós vemos que, conforme o pastor Irivan já colocou, a igreja ela é um organismo vivo, e essa vida ela é produzida pela presença do Espírito Santo de Deus na vida de cada crente, de cada membro que faz parte desta igreja. E é importante destacar também que aqueles que fazem parte da igreja têm a presença do Espírito. Então, assim, é algo que cada crente, ao momento em que ele se rende ao Senhor, ele passa a receber e habitar, e ser habitação do Espírito de Deus. E isso é muito importante para o estudo que nós estamos fazendo. Há um texto da carta de Paulo aos Efésios, né, que no capítulo 1, no versículo 13, em que ele diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Então, este selo que nós recebemos, que é a presença do Espírito Santo de Deus, ele fala basicamente de duas coisas: de propriedade e veracidade. Então, o Espírito Santo, ele na presença, na vida da igreja, o Espírito Santo, ele traz essa identificação de que nós somos, de que essa igreja é propriedade do Senhor, e que também é a igreja verdadeira, pela presença do Espírito Santo. Ou seja, aqui nós já podemos delinear, né? Nós podemos estabelecer aqui quais são as características de uma igreja autêntica e verdadeira, não é? E aí, pastor Leno, fica evidente aqui, até a definição da palavra igreja, que a gente trabalhou muito bem na lição passada, e aqui o autor volta a tratar, né? Chamados para fora, regenerados, uma nova vida, né? Com uma cultura agora totalmente diferente daquela que outrora a pessoa vivia, não vivendo mais segundo o curso deste mundo. E aí, evangelista Wallach, para a gente concluir, a gente pode aqui pontuar um pouquinho mais sobre esse aspecto pneumatológico da lição. Sim. Que ele diz assim: a igreja é habitada pelo Espírito, dirigida, mas também ela é capacitada por ele. Perfeito, pastor Epaminondas. O pastor Leno tratou muito bem, ele fez essa relação sobre essas responsabilidades, sobre essa propriedade.
É interessante nós ressaltarmos, pastor Epaminondas, que o Espírito Santo ele tem uma função primordial, algumas funções primordiais no meio da sua igreja. Além do que o pastor Leno falou, é importante nós ressaltarmos que o próprio Espírito Santo, na condição que ele nos ministrou agora há pouco, o Espírito Santo ele nos dá a garantia da própria salvação. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16 e 17, ele diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Mas não só isso. Quando nós tratamos isso de forma pneumatológica, o senhor acabou de falar da questão da santificação, nós percebemos que durante esse processo da salvação, quando a gente analisa sobre o aspecto da justificação, da santificação, da regeneração, da glorificação, nós percebemos aí um aspecto do Espírito Santo habitando e trabalhando. Por quê? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós somos considerados santos, posicionalmente santos em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que nós somos sem pecados. É verdade. Mas nós temos uma santificação progressiva. E essa santificação progressiva é aquela que nós buscamos todos os dias quando nós nos reunimos como congregação em um culto à adoração. Então, sobre esse aspecto pneumatológico, eu vejo como um dos principais pontos a serem enfatizados. E como o senhor bem tratou agora há pouco, se nós buscamos essa santificação como seres regenerados, como novos nascidos através do novo nascimento, é necessário que nós andemos no Espírito. Aquela igreja inaugurada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ela deve permanecer hoje, descendo sobre ela o fogo, o batismo pelo Espírito Santo e com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, ela deve ser admitida para nós hoje, sobretudo, quanto à questão dos dons que nós veremos mais à frente, mas também sobre um aspecto doutrinário, sobre um aspecto comportamental. Nós devemos, sobretudo, e, claro, beber na fonte das Escrituras, mas também imitar o comportamento daqueles santos apóstolos quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos. Que bênção, que maravilha. Nós iremos concluir este primeiro tópico da lição. Aprendemos os elementos que caracterizam uma igreja verdadeira, já no primeiro tópico. E no segundo tópico da lição, o autor trabalha a questão da igreja visível e da igreja invisível, da igreja local e da igreja universal. Mas sobre este assunto falaremos no próximo bloco do programa. Fica conosco, nós voltaremos daqui a pouquinho. É rapidinho o intervalo. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando hoje a terceira lição deste novo trimestre com o tema A Natureza da Igreja. Esta lição que deverá ser estudada presencialmente em todas as escolas bíblicas dominicais, especialmente aqui na nossa cidade, em todas as nossas congregações, todos os nossos templos, no dia 21 de janeiro. Portanto, você deve participar junto com o seu professor, com o seu pastor congregacional e receber a instrução lá presencialmente, tá bom? Vamos para o resumo deste segundo tópico da lição, a natureza da igreja, nas suas dimensões local e universal. Vamos trabalhar três subtópicos nesta lição. O primeiro, a dimensão local e visível. O segundo subtópico, as particularidades da igreja ou das igrejas locais. E o terceiro subtópico, universal e invisível. São, então, dimensões desta igreja que nós estamos abordando, trabalhando esta temática. Obrigado por sua companhia, permaneça conosco, o programa está imperdível, abençoadíssimo, tá bom? É sempre bom ter você aqui e aproveite este momento para compartilhar o link do programa para que outras pessoas sejam alcançadas
Se você está pelo YouTube, compartilhe com mais outras pessoas para que a palavra de Deus possa chegar até elas. Você que está aqui pela TV Cairós, na Grande Marabá, Deus te abençoe, permaneça ligado conosco, tá bom? Esta programação é feita exclusivamente para abençoar a sua vida. Pastor Erivan Aquino, este é um tema recorrente, né? E a gente está sempre, vez ou outra, falando sobre esse aspecto, né? Sobre essa dimensão geográfica, essa dimensão espacial da igreja, que é a igreja local. E o comentarista aqui, ele tem em mente, que eu achei muito interessante, nós, enquanto professores de escola bíblica dominical e ministrantes e conhecedores da matéria também, sabermos distinguir entre uma igreja que é local, né, a denominação, aquele aspecto denominacional, que tem as suas particularidades, e a dimensão universal que nós vamos tratar posteriormente. Eu gostaria que o pastor Ivan falasse um pouquinho sobre esse aspecto, né, sobre essa dimensão local e visível da igreja. Na verdade, a igreja, pastor Epaminondas, ela local e visível é uma igreja percebível, né? Uma igreja que se percebe, que se vê, né? Pelo fato dela ser uma igreja local. E nós fazemos parte dessa igreja local hoje, mas, porém, uma igreja visível, né? Ótimo. E aí, pastor Leno Cavalcante, pastor Ivan, evangelista Wallace França, essa ideia de igreja enquanto, ou na sua dimensão local e visível, ela é muito interessante, pastor Leno, porque quem faz parte de uma igreja universal ou invisível, necessariamente precisa fazer parte de uma igreja visível. E aí, pastor Leno, eu gostaria que, nesse aspecto, o senhor comentasse, até porque, pastor Erivan, tem um movimento aí, evangelista Wallace, dos desigrejados, que desconsideram, que menosprezam o aspecto local da igreja, pastor Leno. É verdade, pastor Epaminondas. Quando nós observamos nas Escrituras a abordagem de que forma é apresentada a igreja ou as igrejas locais, sempre são apresentadas como uma comunidade, como um grupo, né, de salvos e que juntos se reúnem para servir ao Senhor. Então, quando nós temos aqui na nossa leitura bíblica essa simbologia da igreja como corpo, a igreja local, ela faz com que Cristo se torne visível para o mundo, né, através da própria igreja como corpo. Né? Então, agindo como Cristo, conforme a palavra do Senhor, foi isso que aconteceu, por exemplo, lá em Antioquia, quando ali no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, o autor Lucas, ele detalha, e lá na cidade de Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Né? E por quê? Porque eles eram identificados com Cristo. Então, a sua forma de andar, a sua forma de agir mudou e se tornaram parecidos com Cristo. Né? Então, a igreja local, ela exerce essa identificação com o próprio ensino de Cristo, né? E faz com que o mundo observe e reconheça na igreja local a pessoa de Cristo. E pastor Erivan, evangelista Wallace, pastor Leno, na fala do pastor Leno, eu achei muito interessante que é através da igreja visível que o Cristo invisível passa a ser visto, não é? Eu me lembrei, pastor Erivan, daquele texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, que Jesus, ele é visto entre os 7 cartiçais que representam 7 igrejas. Verdade. Ou seja, o mundo só pode ver Cristo por meio da igreja visível. E lá eram igrejas locais, não eram? Eram igrejas históricas, pastor Erivan Aquino. E a igreja local, ela tem essa responsabilidade, né,
de tornar Cristo conhecido, Cristo visível por meio da palavra de Deus, né? Exatamente. Por outro lado, se uma igreja não prega o Cristo verdadeiro, como de fato a Escritura demonstra, acaba que prejudicada a mensagem evangelizadora, né? E a gente tem muitos testemunhos de pessoas que dizem, eu não vou para a igreja fulano de tal por conta do testemunho de um e de outro. Isso é muito interessante, esse ponto que o pastor Erivan acabou levantando. Evangelista Wallace França, será se nós podemos falar sobre um pouquinho dessas particularidades das igrejas locais. Isso aqui é muito interessante porque Perfeito. as pessoas, elas pensam que as igrejas locais são perfeitas e não são. Isso. Então, quanto àquela igreja local, ela tem uma característica muito marcante, que é a questão geográfica, e é muito atrelada à questão congregacional, como o pastor Ivan bem disse, que é uma igreja perceptível aos nossos sentidos. Ou seja, aquela igreja ela tem uma imagem, ela tem cheiro, ela tem comportamento, ela se movimenta, e nós a verificamos. Mas, geralmente, a gente dá a conotação, pastor Epaminondas, da igreja visível à congregação. Mas aqui é muito mais além disso. Porque a igreja visível que nós estamos tratando aqui é aquela que nós tratamos sobre as denominações. Então, por exemplo, hoje nós temos algumas igrejas visíveis: Quadrangular, Deus é Amor, Presbiteriana, Metodista, Batista. Essa é a igreja visível que possui essas características que nós devemos pontuar. E costumes que difere de uma para outra, a depender da sua técnica, a depender do seu objetivo missiológico, a depender como é que você vai desenvolver. Até a liturgia do culto. A liturgia do culto. Então, nós temos algumas características. O autor traz para a gente, na lição, algumas características, algumas igrejas locais visíveis em que o apóstolo Paulo escreve. Por exemplo, nós temos a igreja de Corinto, da Galácia, da Antioquia, as 7 igrejas da Ásia, que o senhor falou agora de Apocalipse, e também a igreja que está no lar de alguém, como é que nós vemos na carta do apóstolo Paulo a Filemão, no capítulo 1, no versículo 2. E quando nós analisamos essas igrejas sob o aspecto da denominação, pastor Epaminondas, é necessário nós termos cautela quanto ao exclusivismo, como nós tratávamos aqui em off, para que nós não nos tornemos uma seita. Bem lembrado. Então, nós crescemos, enquanto criança, no meio evangélico, observando que determinada denominação diz assim, olha, se você não for crente desta denominação, você não vai para o céu. Ou só a nossa é a religião verdadeira. Isso. E isso são características dessas igrejas visíveis, a depender do que se defenda. São características plausíveis, visíveis, que nós percebemos com os nossos sentidos. Mas ainda se tratando dessas particularidades, nesse tópico 2.2, é importante nós observarmos que as igrejas que nós encontramos na Palavra de Deus, como por exemplo a igreja de Corinto, ela é marcada por uma grande divisão. Uma igreja robusta em dons, mas marcada. O apóstolo Paulo tem que escrever, mas você está dizendo que é de Apolo, é de Cefas, outros dizem que são de Paulo. Então, são características específicas das igrejas visíveis, como o senhor bem disse. Não é uma igreja de santos que não pecam. São santos porque são posicionalmente santos em Cristo e buscam a sua santificação posicional todos os dias. E nós temos também, por exemplo, aqui, a igreja de Filipos. Filipenses capítulo 4, versículo 2 ao 3, nós encontramos um conflito entre duas possíveis mulheres, Evódia e Sintique, que o autor, o apóstolo Paulo, não diz bem o que está conflitando, mas ele exorta que a própria igreja as ajude a sair daquele problema, a sair daquele conflito. Outra característica marcante que nós percebemos aqui, a igreja de Tessalônica, muito preocupada com a volta de Cristo. É tão tal que nós temos a carta aos Tessalonicenses, as duas como cartas do ponto de vista escatológico. Nós estudamos a escatologia e nós tomamos como base essas cartas. Mas também tem uma questão muito interessante, que é a questão do trabalho e da ociosidade, que o apóstolo Paulo as exorta. Então, cada igreja visível, cada denominação dessa, apresenta uma grande característica. Mas nós não devemos criticar sob o risco, pastor Epaminondas, de nós estarmos criticando a própria igreja invisível do Deus vivo. E aí tem um aspecto, pastor Ivan, pastor Leno, aqui ainda dentro desse tópico, é o fato de que a pergunta que eu fiz logo no início, para provocar os nossos
os nossos telespectadores, a nossa audiência, qual é a igreja verdadeira? A resposta é óbvia, é muito simples. A igreja verdadeira é a igreja enquanto corpo místico de Cristo. É a igreja universal de todos os santos. Não universal denominação que temos, né, no Brasil e no mundo. Mas a igreja verdadeira é a igreja de todos os santos em todas as partes, que formam um corpo. As denominações que o Alec muito bem trouxe aqui, as denominações evangélicas, elas fazem parte de um todo, de um corpo, né? As denominações evangélicas, elas compõem a formação de um corpo, mas uma denominação não é a igreja invisível, ela é parte dela. É bom que se diga isso. E aí, pastor Leno, tem um outro aspecto, que é a questão doutrinária, né? Que o Alec muito bem colocou, a questão dos costumes. As denominações têm costumes diferentes umas das outras. Divergem em alguns pontos doutrinários, né, na soteriologia, na escatologia, na pneumatologia, mas tem um ponto de apoio, tem um ponto que é em comum a todas elas, as igrejas cristãs, que são os credos universais, pastor Leno. Os credos universais, eles são muito interessantes, porque o que um assembleiano fala sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, o presbiteriano fala, né, o batista, né, e outras denominações. Aqui eu estou tomando por exemplo, mas são inúmeras, pastor Leno. É verdade. E assim, a gente tem que ter esse olhar, como já foi falado, sem ser exclusivista. Ou seja, nós devemos perceber as diferenças, né, entre as diversas igrejas locais, sejam denominações, sejam até mesmo de uma mesma denominação, sim, mas de lugares diferentes, mas que têm práticas diferentes, que têm costumes diferentes, e não devemos encarar isso como algo vital à salvação, dizendo que aqueles que têm práticas litúrgicas diferentes, por exemplo, esses não fazem parte da igreja verdadeira, da igreja universal, né? Mas que são diferenças que são peculiares àquele povo, àquela comunidade, e que devem ser, inclusive, respeitadas por aqueles que não fazem parte dessa comunidade, mas que são servos do Senhor, sim, também, são salvos na pessoa de Jesus Cristo, e existe essa base doutrinária, né, como, por exemplo, a fé em Cristo Jesus para a salvação única através de Cristo, né, a doutrina da Trindade, enfim, existe uma base doutrinária que todas essas igrejas locais comungam, né, e professam e ensinam, e isso que nos une. A fundamentação lá do primeiro tópico que trabalhamos, né? É comum, a fundamentação bíblica, teológica, é comum a todas essas denominações. O que vai divergir aí, o senhor falou muito bem, liturgia de culto, interpretações doutrinárias, mas que nada, né, vai ferir aqueles pontos que são cruciais à fé cristã. Pastor Erivan Aquino, se por um lado nós tratamos da igreja enquanto na sua dimensão local e visível, é importante destacar aqui o que o comentarista nos traz sobre essa dimensão, pastor Erivan, invisível e universal, né? E, mais uma vez, é bom ratificar que universal aqui é todos os crentes, em todas as épocas, em todos os lugares, de todas as denominações. Perfeito, pastor Epaminondas. Eu coloco isso como a beleza do cristianismo, né? Beleza do cristianismo. Independente da doutrina, né, da forma com que é pregado, se Cristo ele é o alvo principal dessa denominação, independente da placa, se Cristo é o centro dessa igreja, se a palavra de Deus é pregada nessa igreja genuinamente, então essa igreja faz sim parte do corpo de Cristo. E certamente é uma igreja que Jesus se agrada dela. Nesse aspecto, evangelista Wallace França, nós temos ainda que
esse aspecto que nós destacamos anteriormente, né? Aspecto doutrinário, costumeiro, né? Dos costumes de cada denominação. Isso revela claramente a dimensão local da igreja. Mas o que é mais glorioso é saber que a Igreja Universal, pastor Leno, evangelista Wallach, ela, conforme o pastor Ivan colocou, é a formação de todos os salvos advindos de todas essas comunidades essencialmente cristãs, vale lembrar. Nós não estamos falando de seita, que nega, por exemplo, a divindade de Jesus. Não, nós estamos falando de igrejas cristãs. Perfeito, pastor Epaminondas. Os senhores bem exploraram aqui sobre o aspecto da doxologia, da própria adoração. E essa igreja visível, ela tem que ser logocêntrica, a palavra tem que ser o centro, ela tem que ser confessional. Nós abordamos tudo isso. Agora também é interessante nós observarmos, quando nós tratamos sobre a igreja universal e invisível, não quer dizer que todas as igrejas locais fazem parte dessa igreja universal. Tem um texto em Apocalipse, capítulo 3, que fala sobre sinagoga de Satanás. Tem igrejas heréticas que praticam verdadeiras heresias. E eu gostaria de pontuar aqui que o fato de nós nos diferenciarmos quanto a questões de entendimento sobre o aspecto escatológico não transforma outra denominação herética. Claro. Não é isso. Nós queremos dizer que são diferenças de entendimentos teológicos, que não beiram em nenhum momento a própria heresia. Então, nós nos diferenciamos sobre esses aspectos desses entendimentos. Mas essa igreja universal e invisível, é importante nós pontuarmos que, além dela não se estar presa a um limite territorial, como a igreja visível local está, ela também é atemporal. Então, aqui na igreja universal, invisível, ela aborda inclusive os santos que morreram salvos no Antigo Testamento, que farão parte daquela grande ressurreição, do arrebatamento da igreja. Isso aí é um assunto que dá pano para manga para um outro momento, mas nós cremos nessa situação. Mas as denominações, pastor Ivan, pastor Leno, elas podem ser temporárias, mas a igreja não. A igreja ela é atemporal, assim como está escrito em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, portanto, ela é indestrutível. E nós temos também ainda sobre o aspecto da igreja invisível, eu gostaria de pegar o gancho do que o pastor Erivan falou agora há pouco. A igreja invisível, o pastor Wayne Grudem, um grande teólogo, ele diz que a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Então não adianta você, como igreja local, tentar pensar que está se escondendo de Deus. Não, essa igreja, sob o aspecto invisível, Deus enxerga sobre todos os prismas. E outro aspecto interessante, pastor Epaminondas, é que do ponto de vista teológico, ela pode ser dividida, essa igreja invisível, entre uma igreja militante e uma igreja triunfante. A igreja triunfante são aqueles santos que já morreram, que foram salvos, que estão em uma zona de transição, que nós podemos chamar de céu, mas que morreram salvos. E essa igreja militante somos nós que estamos aqui numa guerra santa, numa grande batalha espiritual, em que nós ainda não alcançamos a glória que nos espera. Então, portanto, é interessante nós fazermos essa diferenciação, mas sobremaneira, sobre o aspecto de que a Igreja Universal somos todos os santos, mas tem igreja que se denomina local, que não fará parte dessa Igreja Universal e invisível. Perfeito. Ainda a evangelista Wallach, nessa senda, citando o N. Grudem, o comentarista, o pastor José Gonçalves, no livro de apoio, acredito que os professores têm o livro de apoio ao trimestre, que na página 41, ele faz uma citação, pastor Leno, muito interessante. Ele diz assim, em sua realidade verdadeiramente espiritual, como comunidade de todos os cristãos genuínos, a igreja é invisível. Isso se dá porque não podemos ver a condição espiritual do coração de ninguém. Isso é muito interessante. Só Deus vê. Só Deus vê. É claro que a gente vê, pastor Ivan, pelos comportamentos, sim, pelos frutos se conhece a árvore, né? Sim. Mas, como Paulo disse, né, é Deus que conhece os que lhe pertencem. Esse aspecto da igreja invisível é maravilhoso, pastor Leno. E assim, é mais maravilhoso ainda nós pensarmos que vai chegar um momento em que o próprio Deus, que já contempla essa igreja invisível, né, ele vai revelar
esta igreja, Sim. né, no momento em que ele separar essa igreja desse mundo, que é no arrebatamento da igreja. No momento que o Senhor ele retirar esse povo de várias tribos, línguas, nações, povos, ele vai levar esse povo da terra. Então, é maravilhoso a gente saber que, apesar de que nós somos limitados, mas o nosso Deus, ele conhece a cada um muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Um aspecto que o evangelista Wallace colocou aqui, eu achei muito interessante, é que também é necessário nós destacarmos que hoje em dia a situação espiritual e religiosa do nosso país e do mundo, ela está tão assim complicada que hoje muitas comunidades ou até sociedades se identificam como igrejas evangélicas, mas nem toda igreja evangélica que tem o rótulo de igreja evangélica, ela tem na sua essência, né, essas bases que já foram colocadas aqui, né? Então, por exemplo, existem igrejas que têm o nome de evangélicas, mas têm um conceito diferente do que é família, do que é casamento. Perfeito. Então, isso não é igreja evangélica, por mais que tenha o rótulo, por mais que tenha essa autoidentificação deles, porém, não se enquadra na palavra. E o comentarista, ele até finaliza esse último subtópico aqui, do tópico 2, ele diz, entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Isso aqui é maravilhoso, pastor Ivan, para a gente concluir. Ainda dentro dessa linha de raciocínio do pastor Ivan, do pastor Leno, pastor Ivan, uma igreja será tirada dentro de uma outra igreja, né? No arrebatamento, uma igreja invisível vai subir e uma fica, ou seja, aquela que tinha aparência de salva, né? Porque, pastor Ivan, alguém pode estar se perguntando agora, o que eu faço para fazer parte da igreja verdadeira, da igreja invisível? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir a uma comunidade local? É uma adesão e é regeneração, não é, pastor? Exatamente, regeneração, porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É importante ressaltar que as denominações, elas são humanas. A igreja não. A igreja, ela é divina. Perfeito. Então, é importante para alguém que, de repente, quer fazer parte de uma igreja, quer frequentar uma igreja, é preciso que ele perceba que essa igreja, ela tem um compromisso com Cristo e com a palavra. Porque nem todas as denominações existentes hoje no mundo, né, nós fechamos o século XX, existiam aproximadamente 19 milhões, ou melhor, 19 mil denominações espalhadas em redor do mundo. Nós chegamos a ter esse momento com 22 mil denominações espalhadas pelo mundo. Mas nem todas as denominações existentes hoje, elas farão parte do arrebatamento, pelo fato de não fazer parte da Igreja de Cristo, por não ter Cristo como centro delas. Achei interessante a sua colocação de que as denominações, elas são humanas, são organizações, não são um organismo. O organismo é a Igreja orgânica de Cristo, né? Mas elas são humanas. E é por isso que elas são temporais. O aspecto da Igreja invisível e universal é a temporalidade, né? Sim, o apóstolo Pedro, ele até fala, pastor Epaminondas, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz que essa igreja invisível, ela não é feita de concreto e de cimento, ela é feita de pedras vivas, e que essas pedras são fundamentadas em Cristo. O exemplo é de Cristo, a fundamentação é de Cristo, aquela pedra que os construtores rejeitaram, mas nós temos aí, como volta ao início da nossa lição, dois aspectos fundamentais, os dois pilares dessa igreja invisível também, a palavra de Deus e Jesus Cristo. E aí a gente pode concluir, dentro de tudo que nós conversamos aqui, né, sobre esse aspecto visível, invisível, né, a igreja visível, local, ela é humana, a igreja invisível, ela é a igreja de Cristo, para a gente afirmar algo muito importante que eu quero
até a título de aplicação, você nunca vai encontrar uma igreja perfeita, uma denominação, uma congregação local perfeita. A igreja perfeita é a igreja de Cristo enquanto corpo místico, a igreja noiva do Cordeiro. Mas denominação, você nunca vai encontrar uma denominação perfeita. Por quê? Porque são formadas por pessoas, por seres humanos, imperfeitos. E aí um pastor uma vez disse para alguém que estava procurando uma igreja perfeita, pastor Leno. E aí o pastor disse para ele o seguinte: olha, você está há muito tempo mudando de denominação, procurando a perfeição. Você nunca vai encontrar. Mas, porém, se você a encontrar, corra de lá. Porque você chegou lá. E você pode estragar aquela igreja que supostamente é perfeita. Ele estava querendo dizer o quê? Que não existe igreja perfeita. Tá bom? Mas saiba de uma coisa, há um que é perfeito, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o cabeça da igreja e nós estamos sendo aperfeiçoados, nós enquanto igreja local, conforme o escritor de Provérbios, Salomão, no capítulo de número 4, que o justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando, 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 até alcançar a estatura de varão perfeito. Que Deus te abençoe, permaneça conosco. Voltaremos daqui a pouquinho para concluir esta lição maravilhosa. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Você que chegou agora, nós estamos estudando hoje a terceira lição deste novo trimestre sobre eclesiologia. Hoje, analisando a natureza da igreja. Vamos para o resumo deste terceiro tópico da lição, que trata sobre a igreja na sua dimensão comunitária. 3 subtópicos também são apresentados aqui pelo comentarista, o pastor José Gonçalves. No primeiro subtópico, vamos tratar sobre a unidade da igreja. A igreja é una. Depois, iremos tratar sobre essa unidade que é apresentada pelo apóstolo Paulo do corpo de Cristo. E, por fim, a diversidade na unidade. Diversidade na unidade. Vamos ver aqui que unidade não significa uniformidade. Pastor Leno Cavalcante, vamos começar falando sobre a igreja é una, né? Ela é indivisível. A lição, ela apresenta a nossa leitura bíblica da igreja como sendo um corpo. E isso fala, dentre outras coisas, dessa unidade que existe no corpo de Cristo, que embora seja vários membros, porém é um só corpo. E aqui na nossa leitura bíblica, no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, no versículo 12, diz que, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Então essa unidade, ela deve existir no corpo de Cristo. E essa unidade, ela é promovida pelo Espírito Santo de Deus, que nos une, né? Que essas diferenças que existem entre nós, elas são superadas através da presença do Espírito Santo, através da palavra de Deus que nos une. E com isso o apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, né? No capítulo 3, versículo 14 e 15, em que ele diz assim: e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, o apóstolo Paulo, ele enfatiza que todo crente, todo membro da igreja deve batalhar por essa unidade também. E aí isso nos faz pensar que em momento algum a divisão deve ser algo incentivado ou promovido dentro da igreja, né? Porque o maior interessado em buscar essa divisão é o adversário da igreja,
né, que muitas vezes ele não consegue vencer a igreja por meio de perseguições, afrontas, mas se introduz de forma a separar, a buscar divisão no meio do corpo de Cristo. E, evangelista Wallach, sobre esse aspecto terceiro aqui, né, diversidade na unidade. Unidade não quer dizer que são todos iguais, ou seja, há uma uniformidade, não é? Perfeito, pastor Epaminondas. Quando nós tratamos, pastor Leno, sobre o ponto de vista, sobre o ponto de vista legal, sobretudo sobre o ponto de vista do direito administrativo, a gente usa algumas expressões para tratar sobre determinados órgãos ou poderes. A gente diz assim, ele é uno e divisível, ou uno e indivisível. Trazendo para cá, nós percebemos que o autor dá essa conotação, e ele traz essa explicação. Nós estamos tratando de uma unidade, mas que é uma unidade com diversidade, ou seja, é uma unidade, mas não é uniforme. E ele aproveita essa metáfora utilizada pelo apóstolo Paulo, que é o texto da nossa lição de hoje, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, para tratar sobre o corpo. Por exemplo, nós temos, pastor Leno, aqui nós temos os 2 braços, mas isso não quer dizer que do ponto de vista da medicina, os nossos 2 braços tenham as mesmas medidas, mas eles fazem parte de um só corpo e uma unidade. E esses 2 braços, pastor Epaminondas, eles vão trabalhar em conjunto para nos alimentar. Um pega um garfo, o outro pega uma faca, mas a mesma habilidade que eu tenho com a mão direita, eu não tenho com a esquerda. Se eu trocar o garfo de mão com a faca, eu posso ter alguma dificuldade. É o maior exemplo prático que nós temos uma unidade fazendo parte de um só corpo, mas que essa unidade, ela não é uma uniformidade, pelo contrário, ele é diverso. O que meu braço direito pode fazer, às vezes meu braço esquerdo não faz. O jogador de futebol, às vezes ele gosta de bater a falta com determinada perna, geralmente a direita, os destros. Mas nós temos grandes canhotos que batem faltas muito bem. Mas isso não quer dizer que ele sabe bater falta com as 2 pernas. Então nós observamos que essa diversidade ela deve ser explorada no âmbito da igreja. Por exemplo, o pastor Epaminondas nós conhecemos, é um exímio pregador, mas nós temos, ele toca também, mas nós temos musicistas, nós temos músicos que tocam melhor do que ele. E isso é o que faz da igreja um ambiente muito confortável para que todos aqueles que fazem parte desse corpo possam ser bem aproveitados. No programa passado nós citamos o exemplo. Já pensou se numa igreja nós tivéssemos só evangelistas e não tivéssemos mestres? E não tivéssemos pastores para cuidar desses evangelistas e desses mestres? Nós entraríamos em conflito. Então, seria um corpo conflitando com o seu próprio corpo. Por isso que o autor traz essa sublime lição, essa maravilhosa lição, tratando desse tema como uma diversidade na unidade ou vice-versa. Maravilha. Pastor Ivan, sou assim como o pastor Leno, pastor de igreja há muitos anos e, na prática, conhece muito bem, né, sobre essa diversidade na unidade. A gente poderia pensar numa escala macro e ver que existem diversas denominações, cada uma com as suas características, mas que pertencem a um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Numa escala micro, aqui, né, na estrito senso, nós temos uma congregação. No caso, o pastor Ivan pastoreia ali a Folha 33, né, a congregação. Ali na sua congregação, pastor Erivan, você consegue ver plenamente isso aqui, né? São tantas cabeças que pensam diferente, mas elas estão caminhando juntos, no mesmo rebanho, fazendo parte ali daquela congregação. Exatamente, pastor Epaminondas, isso é percebível, né, em todas as congregações, né? E como eu sempre falo, isso termina sendo positivo para a igreja do Senhor quando bem explorado. Né? E quando existe essa diversidade, e de fato existe essa diversidade dentro das nossas congregações, nos levam a perceber que a igreja de Cristo é completa e que não há falta em nada. Tudo que nós precisarmos em relação à obra de Deus ou para fazermos a obra de Deus existem nas nossas congregações, exatamente por conta dessa diversidade que nós temos nas nossas congregações, né? E aí vale a pena, João, ele escreveu no capítulo 17,
e versículo 19, ele diz o seguinte: eu já não estou no mundo, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, essa diversidade que existe dentro da igreja, ainda assim não foge daquilo que é uno. Né? Perfeito. É maravilhoso isso aí, pastor Leno, porque nessa diversidade, o próprio cabeça da igreja, ele sabe extrair o melhor de cada membro. Isso fica muito claro pela leitura do texto, né? E o senhor pastor, presidente de igreja, pastor Leno, lá no seu campo de trabalho, o senhor vê o rebanho, né? Vê pessoas diferentes, com temperamentos distintos, e o senhor consegue olhar e extrair o melhor de cada um deles para que o corpo de Cristo seja edificado. Verdade, pastor. E é maravilhoso, assim, essa dinâmica da igreja local, assim, como nós percebemos essas habilidades diferentes que só enriquecem, como falou o pastor Erivan, só enriquece a igreja e faz com que a obra ela venha ter continuidade. Eu penso, né, olhando aqui para as Escrituras, que quando há falta de alguma peça, de alguma coisa, aí eu me recordo daquela recomendação do Senhor Jesus, quando ele olha e vê a necessidade daquelas pessoas, de um pastor, e ele diz assim: olha, a seara é grande e são poucos os ceifeiros, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. E ele provê, e ele provê para a sua própria igreja. Então, é maravilhoso ver essa dinâmica do corpo de Cristo. E assim, uma coisa que me chama a atenção assim, nesse texto escolhido pelo comentarista na leitura bíblica, são dois sentimentos que pode haver dentro de uma igreja. É um sentimento de inferioridade e um sentimento de superioridade. Quando nós temos aqui no versículo 15 do capítulo 12, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Muitas pessoas se acham tão inferiores que acham que não tem nem como ser úteis na casa de Deus. E todos que fazem parte da igreja receberam de Deus algo para fazer na casa de Deus e são úteis. Assim como no versículo 21 diz que e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ninguém pode dizer que não precisa do seu irmão, porque todos nós precisamos uns dos outros. Que bênção, que maravilha. Não poderíamos terminar este programa de forma melhor, senão com os comentários de vocês. Obrigado, Deus continue abençoando cada um de vocês. Nós vamos concluir o programa, poderíamos ficar muito mais tempo aqui, mas infelizmente temos que parar por aqui. Né? Um programa muito abençoado, onde certamente fomos todos edificados pela palavra de Deus. Aprendemos hoje no programa sobre essas dimensões da igreja na sua natureza, né? Dimensão comunitária na sua extensão também e aspecto visível e invisível, uma lição maravilhosa. Convidando você para a próxima semana, onde nós iremos continuar estudando a eclesiologia aqui no programa. Obrigado por sua companhia, por sua audiência, você aluno de escola dominical, você professor, coordenador, nosso companheiro de ministérios, pastores. Deus abençoe a vida de todos vocês. Agradecemos também sempre ao nosso pastor presidente, pastor Salles, que nos dá sempre a oportunidade de poder estar aqui comunicando a palavra de Deus. Agradecendo também a produção do programa, na pessoa do Albert Júnior, e os nossos comentaristas que vieram aqui ser usados pelo Senhor. Pastor Ivan Aquino, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Leno Cavalcante e evangelista Wallace França, é sempre muito bom tê-los aqui. Vamos nos despedir em oração. Quero pedir ao evangelista Wallace que ore por nós. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais este momento de grande aprendizado da Tua Palavra. Nós exaltamos o Teu santo nome, nós tentamos explicar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Nós te agradecemos por esta programação da TV Cairós, aqui no canal 7.1, nesta cidade de Marabá, onde muitas vidas são alcançadas por esse ministério. Somos gratos também, meu Deus, pela vida do teu servo, pastor Epaminondas, pastor Erivan, pastor Lucileno Cavalcante, que estão aqui, Senhor, se esforçando para ministrar a tua boa e poderosa palavra. Nós também agradecemos, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sales Batista e toda a sua família, a quem o Senhor confiou esta grande missão, a quem o Senhor colocou esse projeto no seu coração. Nós somos gratos a Ti, em o nome de Jesus. Amém.